Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, mais uma quinta-feira, estamos juntos aqui e quero agradecer, né, pela oportunidade que estamos tendo aqui de aprender cada vez mais. Quero agradecer a todos vocês pelas postagens e alguns comentários que estão sendo feitos, né, e desenvolvendo dentro das nossas aulas, né. Procurem ler sempre o Livro dos Espíritos, o tema que é falado, leia outros temas também em relação às próximas leis, às leis anteriores. A qualquer tempo estamos aí, se pudermos ajudar, tirar as dúvidas, comentarmos, né, discutirmos a respeito de um ou outro, né, fiquem à vontade, né, eu estou aqui, graças a Deus, e peço a Deus que nos dê força e coragem para que a gente possa continuar juntos, né, e nesse trabalho, nessas aulas, para que a gente possa ter um conhecimento e um bocadinho, pelo menos, né, a gente evoluir um pouquinho mais, né? É isso que a gente pede sempre. Então, hoje a lei de igualdade, ela traz um tema interessantíssimo. Nós teríamos aqui talvez um tempão para conversarmos a respeito disso, mas a gente não pode se estender muito, né, devido ao nosso tempo de filmagem. Às vezes fica também, a gente fica lendo muito, às vezes fica cansativo. Então a gente joga alguns temas aí no ar e a gente vai fazendo as reflexões e vamos ver o que pode sair, né, dessa receita que a gente está fazendo aí todas as quintas-feiras, não é isso? Então a lei de igualdade dos direitos do homem e da mulher é um dos itens dessa lei de igualdade. Nós já falamos de várias desigualdades sociais, né, as desigualdades das riquezas. Então, hoje nós vamos falar de uma igualdade, né, que não é tão igual assim ainda, né, mas é a igualdade dos direitos do homem e da mulher, dos direitos, dos deveres. A princípio, eu vou fazer só uma questão, né, e vou partir já para que a gente possa descrever outras coisas. A questão 817 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Os Espíritos respondem com uma pergunta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, se Deus deu tudo isso, né, a inteligência, né, e os caminhos, deu para nós o livre-arbítrio de escolhermos o caminho do bem e do mal, e nos deu ainda a faculdade, os nossos talentos que nós adquirimos passo a passo para progredir, então nós estamos todos um pé de igualdade. É isso que ele quis dizer. Deus não deu? Deu. E na 808 ele quer fazer uma questão que a gente vai desenvolver. Ele diz assim: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Eu diria que em quase todo o planeta. Essas em certas regiões é quase todo o planeta. Ele diz assim na resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força bruta é o direito, né? Então a gente vai desenvolver um pouquinho esse tema aí, e eu gostaria de ler para vocês o artigo 5º, né, da nossa Constituição, onde diz assim: que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E ainda ele traz, né, um inciso para fortalecer ainda esse um parágrafo para fortalecer, um item para fortalecer esse artigo 5º. Ele diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 1988. Eu queria lembrar vocês que de lá para cá houve muito progresso. Nós podemos citar alguns aqui, mas acho que deve ter muito mais, né? Não fiz pesquisas profundas a respeito disso, mas podemos investigar mais em relação àquela que era a desigualdade da mulher, para trazer para uma igualdade que a Constituição acaba desigualando,
né? E favorecendo a mulher em 3 aspectos, né? Mas vamos trazer as leis primeiro. Maria da Penha, a gente já lembra logo de cara, Maria da Penha é uma lei que veio para ajudar, onde as mulheres sofriam esse castigo que Kardec colocou aí, o abuso, né, na violência. Vamos lembrar das mães que hoje podem registrar seus filhos, porque antes era o pai que tinha que levar para registrar, aquela coisa toda. Depois foi modificada a lei, as mães já podem registrar seus filhos, né? Na questão do trabalho, a discriminação salarial, né, vai trazendo para a mulher situações para que ela se equipare nos salários, né? Porque como Kardec nos fala ali, deu as faculdades, então a mulher tem a mesma condição, a inteligência, né, para ocupar cargos, né? Inclusive nos trabalhos diurnos e os trabalhos noturnos, né, que foram também a favor muito das mulheres, né? Também tivemos aí a questão principal que eu queria lembrar vocês, que é na Constituição de 1890, né, na República, 1890, na República, se não me falha a memória. De lá para cá, teve uma mulher que ela chamava Berta Lutz, e como havia votação, foi designado que todos os homens a partir de 21 anos de idade que se alistavam devidamente tinham direito ao voto e votarem, né, nos seus candidatos. E aí a lei favorecia os homens, porque as mulheres não se alistavam, né? Então a mulher não tinha direito a voto. E essa mulher, começa com essa mulher chamada Berta Lutz, né? Em 1922, ela começa uma luta, né, para produzir efeitos, né, a partir dessa criação que ela teve em 1922, ao direito ao voto, né? E porque havia essa desigualdade, então ela começa essa luta, né, desigual para que a mulher tivesse direito ao voto, e somente em 1934 há o reconhecimento, né, de que a mulher tinha condições, que ela poderia participar das eleições, né, e se tornar eleitora. Não só eleitora, mas também candidata, né? Você vê uma luta de uma mulher, começa ali, e aí os legisladores da época, percebendo que a lei protegia mais os homens, né, começaram a ter consciência na evolução, e através de manifestos essa mulher consegue modificar a situação. Hoje as mulheres votam normalmente. Isso é só para a gente poder trazer alguns esclarecimentos das desigualdades tantas que houveram, né? Não vamos nem chegar muito lá para trás, um pouco mais para trás aí, porque a coisa era mais feia aí. Na época de Kardec, principalmente, também já existia muita desigualdade. Então começa a ter uma certa evolução, né? E esse estudo já dessa parte da evolução do homem e da mulher já começa a trazer efeitos, né? Agora, o que eu queria trazer para vocês aqui é que a lei fala do homem e da mulher, mas nós esquecemos que hoje nós vivemos praticamente iniciando uma compreensão maior sobre o terceiro sexo, né? E eu acho isso tudo muito natural. Na época de Kardec talvez não se falasse tanto, mas hoje parece que as pessoas têm receio de conversar, né? Algumas pessoas têm receio de conversar, mas eu acho que é muito fácil da gente poder trazer essa luz para o nosso entendimento quando a gente vai na doutrina espírita, né? Então, quando a gente chega aqui na lei de igualdade do homem e da mulher, nós encontramos aí que perante a lei o homem e a mulher são iguais, né? Por quê? Porque na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem a Kardec: não como vos entendeis, né? Então a gente precisa começar a compreender que o sexo, né, o gênero homem e mulher aqui na encarnação, ele retorna para o plano espiritual na sua constituição psicológica, no seu perispírito, a sua formação. Mas quando ele vem para uma nova encarnação,
ele traz muitas vezes questões a serem desenvolvidas. E ela muitas vezes influencia de tal forma, né, como alguns espíritos nos trazem essas informações, né, e eu achei muito justa, porque a lei de causa e efeito ela é aplicada, né, porque tudo que a gente planta a gente colhe, e se não colhe na mesma encarnação, podemos aprender numa outra, né? Então se Deus é justo, se ele é misericordioso, ele nos dá a oportunidade de consertarmos, de repararmos e de melhorarmos numa próxima oportunidade, né? Uma próxima encarnação. Então muitos espíritos retornam e eles têm essas questões para serem resolvidas. E acontece que muitas vezes o gene da parte física, né, a genética da física, ela é influenciada, acaba sendo influenciada. Então, hoje nós temos no mundo 1% de indivíduos, né, intrassexuais, ou seja, nascem com os dois órgãos genitais, né, o duplo sexo. Só que muitos, já aconteceu isso demais, né? Estados Unidos e outros países estão desenvolvendo maneiras para poder ajustar essa situação. Muitos indivíduos sofrem mutilações ainda quando são muito crianças, né? E às vezes nem é só culpa dos próprios pais que tem que decidir, é homem ou mulher? Homem ou mulher? Então eles são orientados muitas vezes por falsas ideias, né? De que aquele órgão que está pode causar um câncer, pode voltar, se for feminino, pode voltar a desenvolver um tipo de câncer, masculino também. E aí, dependendo da situação, eles são obrigados a fazer essas incisões, né? E mutilações, e acaba por muitas vezes optando pela parte psicológica diferente do indivíduo, né? Que tem uma polaridade feminina e às vezes ele fica com a parte sexual masculina e vice-versa. Então acabam sofrendo. Então já existem mecanismos hoje em países mais desenvolvidos, tipo a Alemanha, por exemplo, que nós podemos citar aqui, que esses indivíduos intrassexuais, que eu tive lendo, estudando a respeito, para que a gente pudesse falar e estar embasado aqui, falar, que esses indivíduos, eles ao nascerem, os pais têm a opção de aguardarem, né, para que esses indivíduos possam escolher lá na frente, esperar a sua formação psíquica para poderem escolher aquilo que é melhor para eles, né? Então, aí acabam por fazer, de fato, essa mutilação, mas já com a sua consciência e a sua maneira de ser, né? Porque aí vai ter os problemas das glândulas, os hormônios, né? Então tudo isso vai influenciar muito, né? Mas ele já está num tempo de que psiquicamente ele já possa escolher aquilo que é o que melhor para ele, que é melhor para ele, né? Agora, lá também eles saem com seu RG normal, pai, nome da mãe, né? E fica o gênero X, o terceiro sexo, o terceiro gênero, até que se decida. Né? Como aqui, a gente muitas vezes acaba por ser batizado católico. Nós não escolhemos ser católico. Hoje eu sou espírita, mas eu não escolhi ser católico, né? E aquele que... meu pai era santista, e hoje eu sou corintiano. E ele tinha que falar, e ele era bravo, ele queria que eu fosse santista. Com o tempo mudei. Aquilo que a minha paixão, aquilo que mais estava dentro de mim. E assim são as pessoas. Muitas vezes os pais têm que decidir por nós. E às vezes não é aquilo que a gente quer. A gente vai trocar aquilo lá na frente. O pai fala assim, não, meu filho vai ser médico. Mas na verdade ele é um grande artista. Diferente das artes. Então é tudo uma decisão que às vezes o indivíduo toma lá na frente, né? Então, volto a dizer aqui, Deus deu ao homem e à mulher a faculdade de progredir. Então, nós temos que começar a olhar com outros olhos esses nossos irmãos 1%, e hoje eu acredito que são até mais pessoas, não só intrassexuais,
mas os homossexuais, né? E os bissexuais, ou seja, os transexuais, né? Que estão com as suas polaridades trocadas psiquicamente, né? Precisamos olhar que todos são homens e todos são mulheres, todos nós, né? Somos espíritos, né? Então a gente não entendia, mas precisamos começar a entender, precisamos começar a compreender e respeitar, porque esses indivíduos que hoje estão sofrendo a sua intrassexualidade e foram mutilados precocemente, né? Sofrem preconceitos, né? Abusos, né? Devido à cultura, né? Então nós precisamos começar a mudar tudo isso. E cada um tem que mudar o seu pensamento, ter conhecimento. Eu não sabia de tudo isso. E há tempos eu venho também ampliando um pouco mais esse meu conhecimento para que eu também possa me modificar. Fui criado num regime machista. Imaginem vocês como que é. Muitos homens. Brasil. Apesar de todas essas leis estarem aí, ao nosso alcance, aos nossos olhos, nós vemos o quê? Nós vemos que ainda há predominância de cultura, né? Preconceitos, né? E a mulher, apesar das ferramentas que existem aí, ainda são desiguais, no sentido, né, moral da coisa, são desiguais. Então precisamos olhar diferentemente para todas essas questões. Vamos ler o Livro dos Espíritos, todas essas questões têm fundamento quando ele traz todas essas questões. E ele mostra para a gente que Deus criou o homem e a mulher, né? Aqui nós temos as nossas funções, mas eu queria, antes de terminar, deixar uma questão, né? Para que vocês pudessem responder aí, nesse caso de pandemia que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nesse enclausuramento que nós estamos vivendo, dentro das nossas casas, que nós não ficávamos tanto tempo assim. O que mais evidenciou em termos de igualdades de sexo, né, nesse recinto doméstico? O que mais evidenciou? Os homens, por exemplo, estão cuidando dos filhos, olhando mais para os filhos, está lavando louça, passando pano no chão, lavando o banheiro. A mulher sempre trabalhava fora, sempre trabalha fora, hoje em dia, e quando volta para casa, ela não tem o salário dela. Por isso que ela conquistou na nossa Constituição algumas vantagens em relação às desigualdades a mais para ela. Então, nós precisamos olhar, ver o que essa pandemia fez em relação da igualdade dentro de casa e vamos responder aí. Vamos responder o que tem modificado, né, dentro dos afazeres domésticos. O que o maridão está fazendo, o que o filhão está fazendo a mais. Eu já lavei muita louça, já panei, né? Eu tenho alguns afazeres aqui que eu costumava fazer, mas eu estou fazendo algumas outras coisas também, só não estou cozinhando. A única coisa que eu consigo fazer ainda é estourar pipoca toda noite praticamente, né? Porque tem que assistir um filme ou outro ali, a gente ficava estourando pipoca, de micro-ondas ainda, hein? Lamentável, mas é o que eu tenho feito. Mas eu já tenho progredido em outras coisas aí também, tenho feito outras coisas aí. Me fale que os maridões estão fazendo, que os homens da casa estão fazendo, quem está com, né? E às vezes até de um vizinho, tenho visto o vizinho em casa, tenho visto ele pregar a parede, lá na parede, fazer algumas coisas, botar o lixo para fora, tenho encontrado o vizinho fazendo isso. Vamos colocar aí, né? Os direitos e os deveres são iguais. Chega da mulher, né, fazer tudo dentro de casa, né? O homem também tem a sua parte para fazer. Fiquemos todos na paz do Senhor, que Jesus nos abençoe, a vontade de acertar e que todos nós estejamos em paz e até a próxima aula, se Deus quiser.